Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Meus queridos irmãos, nessa primeira leitura de hoje, nós acompanhamos a escolha que Deus faz de Davi para ser o rei de Israel. Davi foi aquele que personificou ali no Antigo Testamento o que realmente é ser rei. Tanto é que ele se torna um modelo. Não vai se dizer, por exemplo, que Jesus era da tribo de Salomão, mas de Davi. Porque de tal forma Davi assumiu no Antigo Testamento um modelo do que é ser rei, que isso então ficou impregnado no povo de Israel. E estamos aqui então acompanhando a escolha daquele que foi o maior rei de Israel até Jesus. E é interessante nós notarmos aqui a mudança que acontece. Pois vejam, naquela época, um rei, ele era pensado justamente por questões militares, porque eram muitos os povos inimigos que estavam ao redor ali dos hebreus. Então, era necessário que tivesse uma unidade militar. Aquilo que eles não tinham antes, na época das tribos, eles tinham agora com o rei. Como é que funcionava na época das tribos? Vejam, cada parte ali do povo hebreu da terra prometida, dividida ali então nas 12 tribos, tinha a sua unidade, independente uma da outra. Cultivavam os mesmos valores, a mesma aliança, mas não tinha um mesmo exército. E aí acontecia, lógico, como eram 12 porções pequenas de um povo vizinho, atacar ali. Quando invadia uma das tribos, as outras 11 se juntavam, ou então uma boa parte de uma dessas 11 se juntavam e expulsavam. Então isso era bem constante. O que aconteceu ali já com o rei Saul foi que, tendo um rei, então tinha-se já um exército unificado, conseguia repelir com, podemos dizer assim, maior agilidade. Era assim que eles pensavam. Em outras palavras, o rei era pensado principalmente nessas questões bélicas, para vencer os inimigos. Tanto é que quando nós vamos ler ali na passagem
onde o povo atravessa o Rio Jordão para saber que povos habitavam ali na terra prometida, eles diziam, eram pessoas gigantes, né? Brutamontes que estavam ali, como que a gente vai conseguir vencê-los? E não é à toa que o primeiro rei escolhido, ele tinha um aspecto físico que se sobressaía dos outros hebreus. Quando nós líamos nos dias anteriores a respeito da escolha de Saul, era dada uma característica de Saul, que dos ombros à cabeça ele superava a todos. Então, o nosso rei é um brutamonte mais forte do que os outros, então nós vamos conseguir. Então era essa a ideia. Um rei ele era pensado para vencer aquelas batalhas. Um rei era pensado a partir dos seus aspectos físicos. E é com essa mentalidade que Samuel vai à casa de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé e vê ali então as características de cada um dos filhos, Samuel então começa a se basear nos aspectos físicos. E aí pensa, bom, esse daqui tem força, esse daqui então vai poder nos ajudar. Esse daqui é bem ágil, ele é caçador, ele é bem ágil no arco, ele também pode ser o rei. E aí então, um por um, não vai sendo escolhido nenhum daqueles filhos. É interessante que no início Samuel pede que Jessé chame os seus filhos para o sacrifício. Davi é esquecido até mesmo pelo seu próprio pai, né? Que pai que é esse que esquece seu filho? Chama seus filhos para cá, vá, tá bom, tá aqui todos os filhos. Ah, eu esqueci de um. Como é que você esquece de um filho? Ele era tido como nada até mesmo dentro de casa. E era ali onde os olhos humanos enxergavam nada, que Deus enxerga a salvação de Israel. Guarde bem essa frase, porque essa é a verdade. Sabe, quando nós pensamos em instaurar o reinado de Cristo neste mundo, nós pensamos em tantas e tantas coisas. Nossa, devemos assumir estes postos da sociedade, estes lugares da sociedade, ter pessoas influentes aqui e acolá. Os pais, eles pensam em evangelizar o mundo, mas se esquecem que a salvação de Israel está em casa. Queremos evangelizar o mundo, quando na verdade o que Deus nos pede, primeiramente, é de catequizar os nossos filhos. Porque o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. A salvação de Israel estava naquela criança, dentro de casa, estava ali nos trabalhos de casa. Há algo que nosso Senhor quer nos ensinar para os dias de hoje. Portanto, pais, que não tenhamos um olhar como o de Jessé. Veja, Jessé não era uma pessoa má. Jessé também queria, era um hebreu, também queria a salvação de Israel. Quanto Samuel quis a salvação de Israel, Samuel era obediente à voz de Deus. Mas nós nos esquecemos que os caminhos de Deus não são os nossos. Quando nós olhamos para as grandes conversões dos povos ao longo da história da igreja, nós notamos que esta conversão, ela não começou a postos públicos e por aí vai, não. Começou no lar. É só vocês olharem na história, a conversão
de grandes povos começa. Uma mãe, a maioria das vezes era a mãe, né? Porque muitas vezes os pais eram, né, bárbaros, que haviam casado estão com mulheres cristãs. Então muitas vezes eram as mães que ali no seu sacrifício diário oferecia a sua própria vida para converter, para dar a fé para aquelas crianças que nasciam. E aquelas crianças formavam uma nova geração, que aí então moviam toda a sociedade. Precisamos redescobrir o valor, melhor dizendo, precisamos olhar novamente para onde está a salvação de Israel, para onde Deus coloca os, entre aspas, Davis dos dias de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.